Fala, galerinha! E aí, tudo beleza? Nessa semana, nós vamos iniciar um novo PET. Vamos trabalhar o PET volume 6. E vamos começar hoje com um conteúdo muito interessante de equação do segundo grau incompleta. Então, vamos corrigir também as atividades de matemática da semana 1, né? Do PET volume 6. Então, bora lá! 1, 2, 3, come on! Como unidade temática, temos a álgebra, né? E os conteúdos relacionados dentro dessa nossa unidade temática que vamos trabalhar são a equação do segundo grau incompleta, as suas raízes e a resolução de problemas. Nós também vamos trabalhar um pouquinho. Vamos ver um probleminha aqui muito interessante. Então, bora lá, gente. Equação quadrática ou equação polinomial do segundo grau. Esse é o nome da equação do segundo grau. Alguns falam equação quadrática, porque na equação quadrática nós temos a incógnita elevada ao quadrado, então vocês vão ver nessa equação esse termo matemático elevado ao quadrado, né? Ou também podemos falar equação polinomial de segundo grau. Por quê? Porque a equação, ela é um polinômio e, no nosso caso, de segundo grau, elevado ao quadrado. Então, a equação do segundo grau é caracterizada por um polinômio de grau 2, ou seja, elevado ao quadrado, elevado a 2. Ou seja, um polinômio do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É um pouco assustador no início, mas fiquem tranquilos que nós vamos ver o conteúdo de forma bem devagar e vocês vão compreender certinho o que são as equações de segundo grau. Então, essa equação ela é do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E nesse caso, A, B e C para nós são números e são números reais. Isso é muito importante saber sobre as equações do segundo grau. Sempre, sempre A, B e C serão números reais. Ao resolvermos uma equação de segundo grau ou de grau 2, estamos interessados em encontrar valores para a incógnita x. Então, é isso que nós estamos tentando fazer quando resolvemos uma equação de segundo grau, é encontrar valores para x, que torne o valor da expressão, ou seja, da equação inteira, igual a zero. Observem aí nessa equação de cima, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Exatamente. Então, quando formos resolver uma equação do segundo grau, nós estamos tentando encontrar valores em que nós podemos colocar no lugar de x que faça com que essa equação do lado esquerdo seja igual a zero, certo? Esses valores são as raízes da equação ou do polinômio. Então, os valores de x que nós encontrarmos serão chamados raízes da equação ou raízes do polinômio. As equações de segundo grau, elas podem ser classificadas por completa, ou seja, as equações do segundo grau completas, ou também incompletas. A equação de segundo grau do tipo completa, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, na equação do segundo grau completa, nós temos todos esses valores. Temos o valor de A, temos o valor de B e temos o valor de C dado na expressão. Nas equações do segundo grau do tipo incompletas, nós não teremos todos os valores de A, de B e de C. Vejamos alguns exemplos.
elas podem ser do tipo ax² mais bx igual a zero. Neste caso, observem que nós não temos o valor de c expresso na equação. Então, aqui nós podemos considerar que c é igual a zero. Ou uma outra forma para essa equação do segundo grau do tipo incompleta seria ax² mais c igual a zero. E aqui, neste caso, b seria igual a zero, porque nós não temos o valor de b expresso na equação. Ou também ela pode ser do tipo apenas ax² igual a zero. E aqui, b e c seriam iguais a zero. Nós iremos estudar, pessoal, especificamente as equações do segundo grau do tipo incompleta. Então, vamos lá. Vejamos agora alguns exemplos de equações quadráticas incompletas, que são equações do tipo, aqui no nosso caso, agora nós veremos as equações incompletas do tipo ax² mais c igual a zero. Então, aqui nós não veremos o valor de b expresso na equação. E aí, nesse caso, o b será igual a zero. x² menos 64 igual a zero. Bom, para nós resolvermos esse tipo de equação, precisamos primeiro isolar o x. Então, se nós passarmos o menos 64 para o outro lado da igualdade, nós vamos ter x² igual a 64, beleza? Então, agora nós já conseguimos isolar o x. X está de um lado da equação e o número, que no caso é o 64, está do outro lado da equação. Agora, para nós encontrarmos o valor de x, porque aqui nós temos que x² é igual a 64 agora. Nós precisamos saber qual é o valor de x. Para nós isolarmos x, tirarmos o quadrado do x, basta aplicar a radiciação do outro lado da equação, ou seja, no 64, e ficaria então x é igual a raiz de 64. Então, lembrando sempre que a operação inversa da potência é a radiciação. E aí, nós encontramos x igual a raiz de 64. Existe raiz exata de 64? Existe. Tem raiz exata 64. E a raiz exata é mais ou menos 8. Nós sabemos que 8 vezes 8 é 64, certo? Então, a raiz de 64 é 8. Isso implica, então, que 8² é igual a 64, certo? Certo. E se eu fizer, então, menos 8² o que eu vou ter de resultado? Lembrem-se sempre que quando eu for elevar, é uma regrinha básica, a gente precisa relembrar sempre. Quando eu for elevar um número negativo ao quadrado, ao expoente par, por exemplo, menos 8 é negativo. Se eu elevar ele a um expoente par, que é o 2, por exemplo, menos 8 elevado ao quadrado, ele sempre vai dar um resultado positivo. Então, 8 vezes 8, 64, ou menos 8 vezes menos 8 é 64 também. Ou seja, esse número, esse valor de x, ele pode ser 8 ou pode ser também menos 8. Então, nós temos que as raízes dessa equação serão, portanto, mais 8, chamamos de x1, x1 igual a 8 e x1 igual a menos 8. Beleza? Então, vamos continuar. Temos aí um outro exemplo de equação do segundo grau incompleta do tipo ax² mais c igual a zero, onde o b também assume valor de zero.
Observem aí na equação, não está expresso o valor de b. B é o número que acompanha o x. A é o número que acompanha o x ao quadrado. E C é o número que fica sozinho, fica independente na equação. Então, aqui, por exemplo, qual que é o valor de A nessa equação? 4x ao quadrado menos 46 igual a 3. O A é 4. Qual é o valor de B nessa equação? Não tem nenhum valor acompanhando o x sozinho. Qual é o valor de C nessa equação? É menos 46. Então, vamos resolver essa equação. Primeira coisa que nós temos que fazer é isolar o x. Então, vamos lá. 4x ao quadrado é igual a 46. Eu vou passar o 46 para o outro lado da equação, então ele vai ficar positivo. 46 mais 3. Isso vai me dar que 4x ao quadrado é igual a 49, porque 46 mais 3 é igual a 49. Depois, para eu ainda isolar mais ainda o x, porque ele ainda não está completamente isolado, não encontrei ainda o valor de x facilmente, então, o que eu tenho que fazer? Se ele está multiplicando pelo 4, x ao quadrado está multiplicando por 4, eu passo o 4 dividindo para o outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 49 dividido por 4. Agora, nós já sabemos que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, para eu isolar completamente o x, retirar o quadrado em que o x está elevado, eu preciso aplicar a radiciação do outro lado da igualdade. Então, eu vou ter x igual a raiz de 49 dividido por 4. Observem que eu não dividi 49 por 4 e não coloquei o resultado de 49 dividido por 4, porque não dá um valor exato. Então, eu resolvi deixar assim mesmo em fração, beleza? Bom, eu sei aqui que raiz de 49 é 7 e que raiz de 4 é 2. Então, eu tenho as raízes exatas tanto do numerador quanto do denominador. Então, tanto de 49 quanto de 4. Então, basta eu tirar essas raízes. E eu vou ter um resultado de x igual a mais ou menos 7 dividido por 2. Porque raiz de 49 é 7 e raiz de 4 é 2. E mesmo pensamento do exemplo 1. Mais ou menos 7 dividido por 2, por quê? Porque quando eu tenho um número negativo, por exemplo, menos 7 dividido por 2, isso é um número, eu não sei quanto que é, mas se eu dividir, eu vou saber, se eu dividir 7 por 2. Então, menos 7 dividido por 2 vezes menos 7 dividido por 2, ou melhor, menos 7 dividido por 2 ao quadrado, dará um resultado positivo. Então, eu posso dizer que as raízes da equação são x1 igual a 7 meios e x2 igual a menos 7 meios. Vamos para mais um exemplo. 3x ao quadrado mais 25 igual a 4. Quem é o valor de A nessa equação? É o 3. Quem é o valor de B? O valor de B é 0. Eu não tenho nenhum número aqui acompanhando um x sozinho. Então, não existe valor de B nessa equação. Ele é 0. E quem que é C aqui nessa equação? C é igual a 25, exatamente. Então, para nós resolvermos essa equação, ou seja, para nós acharmos as raízes para essa equação do segundo grau incompleta, o que nós temos que fazer? Isolar o x. Então, vamos fazer isso. E nós teremos, então, 3x ao quadrado igual. Passo 25 para o outro lado da igualdade com um sinal ou inverso, e eu terei 4 menos 25. Se eu fizer
essa subtração, eu terei 3x ao quadrado igual a menos 21, certo? Porque eu conservo o sinal do maior, que é o 25, então vai ficar um resultado negativo, e do maior eu tiro o menor. Então, 25 menos 4, 21. Agora, eu preciso isolar o x ainda. O que eu posso fazer? Como ele está, o x quadrado está multiplicando 3, eu posso passar o 3 dividindo. Então, nós teremos x ao quadrado igual a menos 21 sobre 3. 21 dividido por 3 é 7. Então, pode-se dizer que x ao quadrado é igual a menos 7. E aí, como a operação inversa da potenciação é a radiciação, basta fazermos a raiz de menos 7. Então, x será igual a raiz de menos 7. Opa, temos um detalhe aqui. Não sei se vocês se lembram, mas não existe raiz de número negativo. Nunca, em hipótese alguma, existirá raiz de número negativo para nós. Então, nós podemos concluir deste exemplo que não haverá raízes para essa equação. No conjunto dos reais, nós não teremos uma resposta, nós não conseguiremos dizer quais são as raízes dessa equação, ok? Dando continuidade, então, nós temos o seguinte. Agora, veremos alguns exemplos de equações do segundo grau incompletas, mas agora do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, neste caso, c vai assumir valor de zero. Observem aí nessa equação ax quadrado mais bx igual a zero, que nós não temos o valor de c, o valor independente, sozinho, que não é acompanhado por x e nem por x ao quadrado. Então, o valor de c, neste caso, será zero. Esse é mais um tipo de equação do segundo grau incompleto. Vejamos. X ao quadrado menos 8x igual a zero. Para nós isolarmos o x, observem o seguinte. Se eu deixar x ao quadrado de um lado e passar 8x para o outro, eu não vou estar isolando x. Eu vou estar separando só. De um lado vai ficar, eu vou ter x de um lado e eu vou ter x do outro também. Então, não é assim que eu vou conseguir isolar o x. Mas aqui, nós podemos lembrar de uma regrinha de fatoração muito simples, que nós veremos mais adiante, mas que nós vamos adiantar aqui só para compreender esse exemplo. É uma regra muito simples, muito fácil, e é a regra da evidência, fatoração por evidência. Observem que nós temos termos que se repetem aí de um mesmo lado da equação, de um mesmo lado do sinal de igualdade, perdão. Então, o que nós temos que fazer? Já que nós temos valores repetidos, né, valores que se repetem tanto em um termo quanto no outro, nós vamos colocar em evidência, ou seja, o que se repete? X ao quadrado, nós sabemos que é x vezes x, certo? Menos 8x, nós sabemos que é menos 8 vezes x, certo? Então, colocando em evidência, o que teremos? Se nós colocarmos o x e multiplicá-lo pelo restante do que aparece aí nesse termo, nós podemos resumir assim, ó, x vezes, abre um parênteses, x menos 8 igual a zero. Observem o seguinte, se eu fizer a distributiva aí nessa segunda linha do nosso exemplo, então se eu fizer a distributiva x vezes x e x vezes menos 8, o que eu vou encontrar? Ó, x vezes x, x ao quadrado. Opa, o x ao quadrado ali em cima na primeira linha. Se eu fizer
x vezes menos 8, eu terei menos 8x. Opa, olha o menos 8x ali na primeira linha da equação, igual a zero. Então, colocar em evidência é isso, é observar qual é o termo que se repete e colocá-lo e multiplicá-lo pelo que sobra. Então, como x ao quadrado e x menos 8x, nós temos termos repetidos, o x se repete tanto no x ao quadrado quanto no menos 8x, nós colocamos o x em evidência e multiplicamos pelo restante. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 8, menos 8x ao quadrado. Fiquem tranquilos, porque nós veremos, tá? Mais adiante essas regras de fatoração. E agora, o que nós podemos fazer? Bom, nós temos, digamos que nós podemos separar toda essa equação em duas partes. Então, o que está dentro e fora do parênteses, nós vamos poder igualar a zero. Então, podemos fazer assim, ó. Primeiro, x, o x que está fora do parênteses, igual a zero. Então, nós encontramos já um valor para x. X é igual a zero. Então, um dos dois valores de x é igual a zero. Já encontramos um valor para uma raiz para nossa equação. Agora, nós vamos pegar o que está dentro do parênteses e vamos igualar a zero. Perdão. Nós vamos igualar a zero e teremos x menos 8 igual a zero, como uma outra equação separada, certo? Para sabermos qual valor de x, basta isolar o x, não é? Então, teremos x igual a 8, basta passar o 8 para o outro lado da igualdade. Ou seja, as raízes para a nossa equação são esses valores aí que já encontramos para x. X igual a 0 e x igual a 8. Portanto, x1 igual a 0 e x2 igual a 8. Ou posso dizer x2 igual a 0 e x1 igual a 8. Tanto faz, tá, pessoal? A nomenclatura x1 e x2. O que importa é que nós encontremos corretamente quais são essas raízes e expressemos elas certinho. x1 igual a 0 e x2 igual a 8, beleza? Vamos para o próximo exemplo. 6x ao quadrado mais 18x igual a 0. Observem, cadê o c nessa equação aí? Não tem. Lembrem-se que nós estamos vendo agora um outro tipo de equação do segundo grau incompleta, em que nós temos o valor de a, nesse exemplo é 6, e o valor de b, nesse exemplo é 18, mas c é igual a 0, beleza? Para resolvermos, o que nós temos que fazer? Observem que, novamente, assim como no primeiro exemplo, não dá para nós passarmos o 18x para o outro lado da igualdade. Por quê? Porque aí eu vou ter x de um lado e vou ter x do outro e eu não vou conseguir isolar o x nunca fazendo isso. Mas eu tenho fatores comuns, coisas que se repetem nessa equação, que é o x, certo? Então, nós podemos colocá-lo em evidência. Colocando ele em evidência, vai ficar x que multiplica 6x mais 18 igual a 0. Observem se eu aplicar a distributiva aí na segunda linha. X vezes 6x, 6x ao quadrado, mais x vezes 18, 18x. Então, é assim que eu coloco em evidência. Eu vejo que se repete e depois eu multiplico pelo restante ali para eu chegar naquela equação que eu tenho ali. Beleza? Então, continuando, assim como no primeiro exemplo aqui ao lado, nós vamos fazer x, nós já podemos igualar a 0 como uma primeira equação. Então, o valor de x é igual a 0 como uma primeira raiz para nós. Depois, igualando o que está no parênteses a 0, nós temos x mais 18 igual a 0. Agora sim, nós podemos isolar o x de um lado, porque se passarmos o 18 para o outro lado, o 18 ele é independente, ele não acompanha nenhum valor de x. Então, ficará 6x igual a menos 18, passa para lá com sinal inverso. E aí, agora para nós isolarmos completamente o x, como ele está multiplicando o 6, basta passar o 6 dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão.
Então, teremos x igual a menos 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 dá um valor exato, é 3. Então, o nosso resultado para essa raiz é x igual a menos 3. Então, portanto, as raízes, né, da nossa equação serão x1 igual a 0 e x2 igual a menos 3. Agora, pessoal, dando continuidade, nós veremos o nosso último tipo, né, de equação do segundo grau incompleta, que é do tipo ax ao quadrado igual a 0. É bem simples. Observem que ela não tem o valor de b acompanhando o x e nem o valor de c. Então, nesse caso, b e c são iguais a 0, tá bom? E aí, nós teremos o seguinte, aqui um exemplo para nós tentarmos encontrar quais são as raízes dessa equação. 3x ao quadrado igual a 0. Bom, para encontrarmos o valor de x, basta isolarmos ele, né? Aqui é possível nós isolarmos. Basta passar o 3 que está multiplicando, passá-lo dividindo para o outro lado. E aí, nós teremos x ao quadrado igual a 0 sobre 3. X ao quadrado igual a 0 sobre 3 é 0. X ao quadrado igual a 0, porque 0 dividido por 3 é 0. Ou seja, nós não temos mais nenhum valor para encontrar, né? E aí, nós temos que x vezes x igual a 0. Ou seja, as raízes dessa equação são iguais e são 0. Agora, pessoal, nós temos a seguinte aplicação de resolução de um problema, para nós podermos aplicar aí um pouco do que nós já vimos de equação do segundo grau. E diz assim: o prefeito de uma cidade reservou um terreno quadrado de lado medindo x metros para a construção de uma área de lazer. Ao analisar o projeto, o engenheiro solicitou uma ampliação do terreno em 90 metros quadrados para que a área de lazer totalizasse 414 metros quadrados. Observe a figura abaixo e a solução proposta para encontrar o valor da medida x do lado do terreno quadrado original. Então, aí, na ilustração, nós temos o terreno com os lados medindo x e x. É esse terreno em azul, esse quadrado em azul. E então, a área total desse terreno é x ao quadrado, porque a área do quadrado é x ao quadrado. Só que ele quer aumentar, né, ampliar esse terreno em 90 metros quadrados. Então, aí tem mais uma área do lado retangular, né? Aí é um retângulo. E essa área é de 90 metros quadrados. Então, o comprimento vezes a largura dessa área é 90 metros quadrados. E o total, né, das duas áreas somadas juntas dá 414 metros quadrados. E aí ele traz uma solução, né, para esse problema. E ele diz assim: a expressão algébrica que descreve a metragem total da área projetada pelo engenheiro, porque o que ele quer? Ele quer uma expressão algébrica que representa a área total, né, desse terreno. Então, ele quer uma expressão algébrica em função da medida. Ele quer uma expressão algébrica do total da área em função da medida x do lado do terreno, né? Do quadrado original, que é o quadrado azul. E ela é uma equação do segundo grau, uma equação quadrática, né? Ou uma equação polinomial de segundo grau. E essa expressão é dada por x ao quadrado mais 90 igual a 414. Por quê? Observem que inicialmente ele tem uma área de quadrado, né? Um quadrado com o lado medindo x. Então, a área é x ao quadrado. Ok. Depois, ele quer ampliar com uma área do lado,
que é um retângulo, e a sua área é dada por 90 metros quadrados. Então, x ao quadrado mais 90 vai ser a área total, e a área total ele diz que é 414. Então, a expressão algébrica que representa o total da área projetada em função do lado x, né, do terreno quadrado, é x ao quadrado mais 90 igual a 414. Beleza? Agora, continuando um pouquinho mais, né, dando mais uma aprofundada sobre as equações quadráticas, né, nós temos o seguinte, que ela é, então, como nós já vimos, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Pessoal, me desculpem, aí, acompanhando o x ao quadrado, deveria ter um a, tá? A letra A. E acabou, por edição aqui, não aparecendo. E nesse caso, o a, ele sempre será diferente de zero. Então, a letra, né, o número, nesse caso, que acompanhar o x ao quadrado, ele é sempre diferente de zero, tá? Diferente do B e do C, que às vezes podem ser diferentes de zero, que aí é o caso das equações de segundo grau incompletas, que nós acabamos de ver. E aí também, pessoal, nós temos que A, B e C são números reais. Então, tudo isso nós já vimos anteriormente, estamos relembrando, retomando para dar continuidade no conteúdo. E aí, nesse caso, A é o coeficiente de x quadrado, então, sempre diferente de zero. B é o coeficiente de x e pode ser igual a zero às vezes. C é o termo que acompanha, independente, que não é acompanhado, perdão, por nenhum valor de x. Então, C é o termo independente e ele também pode ser igual a zero. E aí, pessoal, nós temos que as raízes, elas estão no conjunto dos números reais. Então, as raízes sempre estão contidas no nos números reais. E as raízes, elas são os valores encontrados para x. Então, o conjunto formado pelas raízes será o conjunto solução da equação, ok? Então, dando continuidade, observe aqui a solução proposta para o problema que nós vimos anteriormente do terreno. Ele pensou o seguinte, ele disse que a equação algébrica que representa, né, a área desse terreno em função do lado x do quadrado do terreno quadrado é x ao quadrado mais 90 igual a 414. E aí ele quer encontrar os valores de x, quais são as raízes dessa equação. E aí ele faz que x ao quadrado mais 90 menos 114 é igual a zero. Então, observe que ele passou o 414 para o outro lado da igualdade, tá? Ele não isolou o x como nós temos o costume de fazer antes. Então, ele passou o 414 para o outro lado da igualdade com sinal negativo, certo? E aí, nós temos o seguinte, se fizermos 90 menos 414, o resultado é menos 324. Então, a equação algébrica que representa aqui esse problema é x ao quadrado menos 324 igual a zero. Note que esta é uma equação quadrática incompleta, ou seja, nós não temos o valor de b. Então, A é 1. 1 é o termo que acompanha x ao quadrado. B é 0. Eu não tenho nenhum valor nessa equação. X ao quadrado menos 324, eu não tenho nenhum valor que acompanha um x sozinho. Não tem um x sozinho aqui nessa equação. E C é menos 324. Então, nós temos uma equação do segundo grau do tipo incompleta, onde A igual a 1, B igual a 0 e C igual a menos 324.
Depois ele resolve essa equação, como nós fizemos anteriormente, e nós teremos x ao quadrado igual a 324, porque ele passa o 324 para o outro lado da igualdade com sinal positivo. Então, x ao quadrado igual a 324. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, ele tira a raiz de 324. E o resultado será, portanto, x igual a mais ou menos 18. Então, pode ser x igual a 18 e x igual a menos 18. O resultado as raízes, né, dessa equação algébrica. E aí, temos o seguinte, que o conjunto solução da equação é, portanto, S igual a menos 18 e 18. Mas vejam bem, o que é x aqui nesse problema para nós? X é a medida do lado do terreno quadrado. Tem como o lado do terreno medir menos 18 metros? Não, não tem. Então, nós não vamos considerar o valor de x igual a menos 18 nesse caso. Nós vamos considerar apenas x igual a 18. Então, a medida do lado do terreno quadrado original é 18 metros. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos dar início às atividades propostas aqui pelo PET 6 na semana 1. E eu espero que vocês tenham feito, que tenham ido bem, que tenham compreendido bem, mas agora é a hora das dúvidas. Então, tudo que foi dúvida que você não conseguiu fazer, agora, olhando a resolução, vai ser possível você compreender e fazer. Qualquer dúvida é só nos contatar, tá bom? Então, questão 1. Agora é com você. Explicite o valor dos coeficientes A, B e C e nas equações de segundo grau abaixo e apresente o conjunto solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. Opa, que confusão! Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar quais são os valores de A, de B e de C em cada uma das equações que ele vai nos dar. E, em seguida, nós temos que apresentar o conjunto solução para essas equações, ou seja, encontrar as raízes da nossa equação, encontrar os valores de x, fazendo daquela mesma maneira que nós já fizemos nos exemplos anteriores, beleza? Então, vamos lá. Na letra A, ele nos dá o seguinte, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Qual é o valor de A, B e C nessa equação? A é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, A é 1, só pode ser 1. B é o número que acompanha o x. Tem algum valor de x sozinho explícito aqui? Não tem. Então, B vai ser 0 neste caso. E C é o número que não acompanha ninguém, perdão. É o termo independente, que pode ser 0 também, assim como o B, mas que ele não acompanha nenhum valor de x e nem x quadrado. Então, nesse caso, A igual a 1, B igual a 0 e C igual a menos 9. Depois, nós vamos resolver essa equação para encontrarmos as raízes dela. Então, nós temos o seguinte, x ao quadrado menos 9 igual a 0. O que nós vamos fazer em primeiro instante? Isolar x, né? Então, x ao quadrado igual a 9. Passo 9 para o outro lado com o sinal oposto, ok? X, então, vai ser igual a raiz de 9. Isso mesmo, porque a operação inversa da potenciação é a radiciação. Raiz de 9 é 3. 3 vezes 3 é 9. Então, x é igual a mais ou menos 3. E aí, as raízes da nossa equação serão, portanto, x1 igual a 3 e x2 igual a menos 3. Logo, o resultado é x igual a mais ou menos 3, porque 3 ao quadrado é 9. Então, ele pede para nós expressarmos o conjunto solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. Então, o conjunto solução para essa equação é S igual 3 e menos 3. Na letra B, nós temos x ao quadrado menos 4 igual a 0.
Nesse caso, A continua, assim como na letra A, com o valor de 1. B é 0 e C, menos 4. E aí, para nós resolvermos essa equação, o que nós temos que fazer primeiro? Isolar o x, e vai ficar x ao quadrado igual a 4. X, nesse caso, então, será a raiz de 4. X, portanto, será mais ou menos 2. E o conjunto solução para a nossa equação é S igual a 2 e menos 2. Na letra C, nós temos o seguinte: x ao quadrado menos 36 igual a 0. Os valores de A, B e C, respectivamente, são 1, 0 e menos 36. Resolvendo essa equação, teremos x ao quadrado menos 36 igual a 0. Isolando x, passamos o 36 para o outro lado da igualdade com sinal positivo. X será, portanto, raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Então, x será mais ou menos 6. E o conjunto solução desta equação é S igual a 6 e menos 6. Dando continuidade, na letra D, nós temos o seguinte: x ao quadrado mais 9 igual a 0. A será 1, B será 0 e C será 9. Resolvendo essa equação, nós temos x ao quadrado mais 9 igual a 0. Isolando x, x ao quadrado é igual a menos 9. Passa o 9 com sinal negativo para o outro lado da igualdade. X será, portanto, raiz de menos 9. Bom, não existe raiz de número negativo. Portanto, nós podemos dizer que o conjunto da solução dessa equação, ele não tem solução, porque raiz de menos 9 não existe. Então, não existem raízes para esta equação. Na letra E, nós temos x ao quadrado menos 16 igual a 0. Os valores de A, B e C são, respectivamente, 1, 0 e menos 16. Resolvendo, então, a equação x ao quadrado menos 16 igual a 0, isolando o x, passamos o 16 para o outro lado da equação positivo. Então, x será raiz de 16. Raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Logo, a solução, né, para essa equação será S igual a 4 e menos 4. Na letra F, nós temos menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. A será menos 1, B será 0 e C será igual a 4. Resolvendo essa equação, nós temos menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Se nós isolarmos o x, nós vamos ter menos x ao quadrado igual a menos 4. Passo o 4 para o outro lado da igualdade com sinal negativo. Bom, para nós encontrarmos o valor de x, nós não queremos o valor de menos x, nós queremos o valor de x. Então, nós podemos multiplicar por menos 1 toda essa linha da equação. Se nós multiplicarmos tudo por menos 1, nós vamos ter uma outra linha dessa equação igual a x ao quadrado igual a 4. E aí, tudo fica positivo se nós multiplicarmos tudo por menos 1, certo? E aí, tirando, né, a raiz de 4, né, nós teremos x igual a raiz de 4. X será, portanto, mais ou menos 2. E o conjunto solução para essa equação é S igual a mais e menos 2. Na letra G, ele diz o seguinte, que x ao quadrado menos 3 é igual a 0. Neste caso, A vai valer 1, B vai valer 0 e C vai valer 3. Resolvendo essa equação, para encontrarmos as raízes, nós teremos x ao quadrado menos 3 igual a 0. Isolando o x, teremos x ao quadrado igual a 3. Se nós tirarmos aí a raiz, né, de 3, nós vamos ter que x é igual a raiz de 3. Mas,
Nesse caso, nós não temos raiz exata para 3. Então, o nosso conjunto solução, ele será raiz de 3 e menos raiz de 3. Na letra H, nós temos menos x ao quadrado mais 81 igual a 0. Bom, o valor de A nesta equação é menos 1. O valor de B nessa equação é 0. E o valor de C nessa equação é 81. Resolvendo essa equação, nós teremos que menos x ao quadrado mais 81 igual a 0, basta passarmos o 81 para o outro lado da igualdade com sinal negativo. E aí nós teremos, mais uma vez, uma linha totalmente negativa. Tanto o x quanto o 81 é negativo. Basta, então, para nós não termos x negativo, porque isso vai atrapalhar a nossa vida, né? Multiplicar essa linha inteira por menos 1. E aí nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 81. Tirando a raiz de 81, nós temos que x é igual a mais ou menos 9. E o conjunto solução para essa equação é, portanto, S igual a 9 e menos 9. Dando continuidade, na número 2, ele diz o seguinte: uma loja vende um espelho que tem formato de um quadrado com lado medindo X metros, pelo valor de R$800. Então, a loja vende um espelho, esse espelho tem o formato quadrado, cada um de seus lados mede X metros, e o valor desse espelho é R$800. Ele diz assim na letra A: desenhe um esquema ilustrando o espelho vendido pela loja e indicando as medidas de seus lados em metros. Escreva a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho em função da medida de seu lado. Bom, se nós formos ilustrar esse espelho, nós podemos, como ele tem o formato de um quadrado, como já nos disse o enunciado, basta desenharmos um quadrado. E os seus lados medem X metros. Então, basta colocarmos o valor de x para cada um de seus lados, ok? Esse espelho, ele custa R$800. E aí, ele quer o seguinte, uma expressão algébrica que descreva a medida da área do espelho em função da medida do seu lado. Nós sabemos que a área do quadrado, que é esse espelho, é dada por L ao quadrado, lado vezes lado. Então, a área do espelho é x ao quadrado, x vezes x. Portanto, a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho em função da medida do seu lado, que vale x, é x ao quadrado igual a 0. Na letra B, ele diz assim: sabendo que a área total do espelho vendido pela loja é de 6,25 metro quadrado, calcule o preço do metro quadrado do espelho e a medida em metros e em centímetros de seu lado. Bom, ele diz que a área total do espelho vendido, né, pela loja é 6,25 metros quadrados. Então, essa é a área total do espelho vendido pela loja, certo? E aí, ele quer o seguinte, ele quer que a gente calcule o preço do metro quadrado. Bom, o enunciado já havia nos dito que esse espelho custa R$800. Então, quer dizer que esse espelho, que tem a área medindo 6,25 metros quadrados, custa R$800, certo? Então, quanto é que custa 1 metro quadrado desse espelho? Basta nós fazermos uma regra de 3 simples. Multiplicando cruzadamente, nós vamos ter que x vezes 6,25 é igual a 800. Fazendo, então, a divisão, passando 6,25 para o outro lado da igualdade, dividindo, nós temos 800 dividido por 6,25. Isso vai nos dar um resultado de 128. Então, o preço de 1 metro quadrado do espelho é R$128. Em seguida, ele pede a medida, tanto em metros quanto em centímetros, do lado do espelho, aquele valor de x. Bom, a área total do espelho é 6,25 metro quadrado. E a área do espelho, a gente pode dizer que é x ao quadrado, x vezes x, né?
Então, isso quer dizer que x ao quadrado é igual a 6,25. A área total, que é dada por x ao quadrado, é igual a 6,25. Melhorando essa equação, né, mudando somente aí os lados, nós temos que x ao quadrado é igual a 6,25. Se nós encontrarmos os valores de x, né, os valores para essa equação, nós vamos ter, se nós isolarmos aí, o x, na verdade, ele já está isolado, porque ele está de um lado e o 6,25 está do outro. Então, bastaria nós aplicarmos aquela regrinha da operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, nós teríamos que x é igual a raiz de 6,25. Tirando a raiz de 6,25, nós temos que x é igual a mais ou menos 2,5 metros. Então, as raízes, né, para essa equação, para a equação x ao quadrado igual a 6,25, são x1 igual a 2,5 e x2 igual a menos 2,5. Mas, esses valores, né, o valor de x é o valor da medida do lado do quadrado, que é o espelho. E como a medida do lado do espelho não pode ser negativa, por exemplo, o lado do meu espelho mede menos 2,5 metros. Isso não existe. Então, a medida do lado do espelho é 2,5 metros. Nós consideraremos, neste caso, neste exemplo, o valor de 2,5 positivo, que é a medida do lado do quadrado, que é o espelho. E aí, ele pede também essa medida em centímetros. Aqui nós encontramos em metros. Então, para transformar de metros para centímetros, lá nas aulas de transformação, né, de unidades e medidas e grandezas, nós vimos que para transformar de metro para centímetro, basta nós multiplicarmos por 10 ao quadrado. Não sei se vocês se lembram. Mas e aí, nesse caso, então, nós teremos 2,5 vezes 10 ao quadrado, 250 centímetros. Ou seja, o valor da medida do lado do espelho é 2,5 metros, que é o mesmo que 250 centímetros. Na letra C, ele diz o seguinte: um cliente que precisa de um espelho de tamanho menor pediu para reduzir em 50 centímetros o comprimento de cada lado do espelho vendido pela loja. Então, vamos desenhar um esquema aí ilustrando, né, o espelho com as medidas que o cliente queria. Então, ele queria que diminuísse 50 centímetros de cada lado. Então, nós temos que o lado do espelho, ele mede 250 centímetros. Se nós tirarmos 50 centímetros, o lado do espelho vai medir, então, 200 centímetros. Transformando 200 centímetros para metro, nós temos que 200 dividido por 10 ao quadrado, é só fazer a operação inversa do que nós acabamos de fazer na letra B. Nós transformamos de metro para centímetro. Agora, voltando, fazendo o inverso, né, para a gente relembrar como é que faz, transformando de centímetro para metro, basta dividirmos por 10 ao quadrado. E aí, nós teremos 200 dividido por 10 ao quadrado. Isso vai nos dar um valor de 2 metros. Então, essa é a medida, esse é o espelho, o novo espelho, né, que o outro cliente, ele queria, um espelho de tamanho menor. Ele reduziu em 50 centímetros, ou seja, 0,5 metro, o comprimento de cada lado do espelho. E aí, nós temos que a representação dele, porque ele pede para nós desenharmos um esquema ilustrando esse espelho com as novas medidas, vai ser de 2 metros de lado. Na letra D, ele diz o seguinte: quais são as medidas da área e do perímetro do espelho solicitado pelo cliente? Então, desse novo espelho. Nós sabemos que a área desse espelho é lado vezes lado. Como o lado do espelho agora, o novo espelho, mede 2 metros, acabamos de encontrar no slide anterior, então a área dele vai ser dada por 2 vezes 2, igual a 4 metros quadrados. Esse é o valor da área do novo espelho que o cliente solicitou. O perímetro, nós sabemos que é a soma dos lados da figura geométrica. Então, se nós somarmos todos os lados desse espelho novo,
nós teremos 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8 metros. Então, o perímetro do novo espelho solicitado é de 8 metros. Depois, na letra E, ele diz o seguinte: depois que a fábrica produziu o espelho do tamanho que o cliente pediu, ela solicitou à loja que fosse instalada uma moldura em todo o contorno do espelho. A loja cobrou R$ 15 por metro de moldura. Qual o valor total que o cliente deve pagar pelo espelho e a moldura? Então, o valor total. Então, ele disse, né, que ele vai colocar aí uma moldura, né, no espelho, nesse espelho novo. Temos que o comprimento da moldura, ele é igual ao perímetro do espelho, não é? O tamanho, o comprimento da moldura vai ser igual ao perímetro, é a soma dos lados desse espelho, certo? Então, o comprimento total da moldura nós já temos, é 8 metros, porque temos que o perímetro do espelho é 8 metros, certo? Ok. E aí ele disse que 1 metro de moldura custa R$ 15, né? Então, nós queremos saber quanto que vai custar esses 8 metros de moldura que o nosso espelho vai precisar. Então, basta nós fazermos aí uma regrinha de 3 e multiplicando, então, cruzadamente, teremos que x é igual a 8 vezes 15. Isso nos dá um resultado de x igual a 120. Então, R$ 120 será o valor da moldura para esse espelho novo, tá? De 8 metros de perímetro. Depois, nós precisamos saber qual que é o valor desse espelho novo, né? Porque nós sabíamos o valor do espelho lá no início, que era R$ 800, aquele espelho inicial. Agora, o cliente pediu um espelho diferente, um espelho menor, e nós precisamos saber qual que é o valor desse espelho. Nós sabemos que a área desse espelho novo em metros é 4 metros quadrados, nós já calculamos. Bom, se 1 metro quadrado, né, do espelho custa R$ 128, que foi o que nós vimos, 4 metros quadrados do espelho vão custar quanto? Então, fazendo aí a regra de 3, né, a multiplicação inversa aí, nós temos, cruzada, nós temos que x é igual a 4 vezes 128. Isso vai nos dar um valor de x igual a 512. Portanto, o valor desse novo espelho que o cliente solicitou será R$ 512. E o valor da moldura que ele quer colocar nesse espelho novo é R$ 120. Se nós somarmos os dois valores, nós teremos um total de R$ 632. Então, o valor total que o cliente deve pagar pelo espelho e pela moldura é R$ 632. Bom, pessoal, essa foi mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Até a próxima semana. Fiquem atentos aí para as medidas de prevenção ao coronavírus. Use máscara, lave suas mãos, mantenha uma distância segura das pessoas. Salve vidas!